Muito boa noite. O contraponto de hoje nós vamos falar a respeito do turismo no Ceará, no Brasil e no mundo. A minha convidada, ela é graduada em turismo e também mestre em turismo. Lorena Vieira está aqui conosco e vamos bater um papo sobre a situação do turismo aqui, especialmente no nosso estado do Ceará. Lorena, muito boa noite. Boa noite. Obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço. Você é formada em turismo e graduada também, é isso? Sim, senhor. Graduada em turismo aqui em Fortaleza, né? E fiz um mestrado em planejamento turístico, fiz lá na Austrália, né? E voltei para aplicar aqui, né, no Brasil. Certo. Quantos anos já nessa área? Pastor, mais de 20 anos, 25 anos já. 25 anos atuando no turismo. Atuando no turismo. Eu trabalhava no setor público, eu era funcionária de uma instituição, a gente trabalhava diretamente com o Ministério do Turismo, e aí eu resolvi ter o meu próprio negócio, né, e abri a primeira agência em 2008, né, e agora, durante a pandemia, a gente abriu uma segunda forma de trabalho, né, uma forma independente, até porque o mercado exigiu, né. Tá certo. Gosta, então, do assunto? Gosto. Ótimo. Bom, nós vamos trazer uma matéria sobre o assunto e em seguida continuaremos esse bate-papo sobre o turismo, mostrando como foi aqui no Ceará para o turismo esse baque devido a essa pandemia. Como foi quando estourou os casos de coronavírus no mundo, chegou no Brasil? Como é que foi para o setor turístico tudo isso que está acontecendo hoje? Pastor André, o setor turístico ele se divide em duas maneiras simples, né? O turismo que leva para fora do Brasil e o turismo que traz. O turismo receptivo é o que recebe o turista e o turismo emissivo é o que leva o turista. Então a gente precisa entender esses dois lados para dividir agora a pandemia, né? Os primeiros casos de pandemia surgiram em 2019, em novembro de 2019, né? Lá na China e já indo para a Itália. Então, nessa época, por coincidência, a gente estava com um grupo em Israel. E ninguém sofreu nada, ninguém ouviu falar em nada, né? Então, aqui no Brasil, quando a gente retornou e começamos a trabalhar em janeiro de 2020, aí sim, os setores já estavam assim, as lojas, shoppings já estavam começando a reduzir o horário de trabalho, reduzir assim, sabe, sutilmente, né? Mas o setor turístico já sentiu imediatamente. Imediatamente as pessoas começam a recuar, porque como não é uma atividade básica, não é uma atividade que alimenta, né? Não é remédio, não é educação, então o setor retrai imediatamente, né? Ou seja, a partir de janeiro de 2020, as pessoas começaram a deixar de viajar para fora. Então, o emissivo, né, que é o que eu trabalhava especificamente, e é dividido, né? Tem muitas agências com emissivo, muitas com receptivo. Não tem um melhor ou pior, é uma questão de escolha, né? Os países começaram a fechar fronteiras, né? Sim, exatamente. No carnaval, né, de 2020, em fevereiro, muitos países já estavam com fronteira fechada, né? E isso aglomerou um pouco no Brasil. E foi o que aconteceu no início da pandemia no Brasil, porque os países fecharam, as pessoas que gostam de viajar para fora, o dólar começou a subir, então as pessoas aumentaram o fluxo dentro do Brasil, né? E mesmo assim, com pouca estrutura, teve a aglomeração, né? E aumentou bastante os casos, né, de coronavírus. A gente estava inclusive com um grupo para ir para a China em abril. E antes mesmo de sair uma medida provisória do governo, que eu vou falar em seguida, que foi assim, o respiro para a nossa atividade, né? Foi uma medida provisória do governo federal. E antes de sair essa medida provisória, né, o turismo já tinha recuado totalmente, né? A gente já estava assim, praticamente sem receita, né? E aí o governo federal entrou rapidamente, criou uma medida provisória 948 para proteger, para dar, essa medida provisória, ela não foi dinheiro, não foi empréstimo. Ela foi uma medida para dar um prazo, né? As pessoas que estavam com um pacote de viagem marcados, as pessoas que estavam com voo marcado, inclusive para o setor de eventos também e artistas, eles puderam ter um prazo para negociar esses pacotes, esses eventos, essas viagens até o final de 2021.
até um ano após o fim da calamidade pública, que terminou agora 31 de dezembro, oficialmente no Brasil, né? Então, essa medida provisória, ela já nos deu o quê? Um alento, né? Porque a gente pôde se organizar. Então, a partir de 19 de março, aqui no Ceará, todas as empresas em casa, né? Mas isso incluindo ressarcimento de valores? Sim, sim, sim. Ou também a pessoa poder fazer a viagem um ano depois? Exatamente. Seria isso aí? Isso, exatamente, essa medida provisória. O governo flexibilizou para o setor dessa maneira. Sim, o governo federal, ele foi muito rápido com relação às empresas para evitar uma quebradeira maior, né? Porque quando ele tomou essa atitude, essa medida provisória, que por ser provisória ela vale 90 dias, né? Ia variar de acordo com a pandemia. Se a pandemia continuasse, que é o caso que continuou, a medida provisória se transformou em lei, que é a 14046, que vale para o Brasil inteiro, né? Essa medida que as empresas, por exemplo, né? Eu tinha os pacotes com pessoas que iriam viajar e essas pessoas não puderam mais viajar e as pessoas querem o valor que elas pagaram, lógico, elas fizeram investimento, né? Então, essa medida provisória, ela dava a opção, ou a pessoa viaja até o final de 2021, e tem empresas, que é o caso dos cruzeiros de viagem, né? Que os cruzeiros marítimos, fluviais, porque eles não podem mesmo viajar, então eles deram prazo até 2024, por conta deles. Mas a medida provisória limita o mínimo até 2021, dezembro de 2021. E o ressarcimento dos valores também, para as pessoas que não querem mais viajar, ou o caso adoecer, ou pessoas que mudam, né? O caso, a própria pandemia fez com que muitas pessoas necessitassem ter o dinheiro consigo, né? Exatamente, pastor, exatamente. Pois é. Agora, você falou em quebradeira. Muitas empresas quebraram? Muitas agências de turismo, Muitas, no mundo inteiro, assim. Então, tem uma pesquisa feita pela Organização Mundial do Turismo, que ela calcula em torno de 50 mil empresas do turismo só no Brasil. Só no Brasil? Quebraram. Só no Brasil? Só no Brasil, 50 mil empresas de turismo. Seriam agências de turismo? que mais? Agências de viagem, né, que são as empresas que estão na ponta. Operadoras, né, que são os fornecedores, né, como no caso do supermercado. O supermercado está na ponta, né, e o fornecedor é a mesma coisa que a gente tem também no turismo, né. Companhias aéreas, né, passeios turísticos locais, que são, no caso aqui de Fortaleza, né, que a gente tem essas empresas de passeio turístico. As empresas pararam, né, completamente. E algumas sobreviveram. E qual a diferença, né, que dessas que sobreviveram? Empresas que tinham algum saldo em caixa, né, ou que tinham, assim, que são pessoas que já não precisavam daquela atividade, né, para sobreviver, que aquela receita mensal não influenciava tanto, né, mas teve empresas, assim, que com 2, 3 meses, as empresas não tinham mais como pagar funcionário, né, então foi muita demissão, né, para você ter ideia, pastor André, no setor de turismo no mundo, né? No mundo aí, eram 330 milhões de pessoas empregadas na atividade turística. Direto e indireto? Direto e indiretamente, O setor turístico, ele responde por 1 a cada 4 empregos no mundo. E isso se calcula em torno de 330 milhões de pessoas empregadas na atividade, até o final de 2019. Porque durante o ano de 2020, esse número foi cortado em 70%. Ou seja, dos 330 milhões, hoje tem 100 e poucos milhões de pessoas empregadas em turismo. Né? Meu Deus do céu. Essas pessoas elas estão sobrevivendo, são empresas que estão em home office, né? Que é o caso da gente, são grandes operadoras, são grandes hotéis, as maiores redes hoteleiras do mundo, elas são sustentadas, não são por hoteleiros, mas elas são sustentadas por milionários, banqueiros, são pessoas assim que têm muito dinheiro, então eles têm aquela atividade como um investimento, né? Por exemplo, eu me penso aqui agora você falando naqueles lugares que vivem exclusivamente do turismo, né? Por exemplo, o Ceará, o turismo é forte, mas nós temos outras atividades. Existem lugares, por exemplo, vou citar aqui um exemplo, aquela cidade de Goiânia que vivia do turismo religioso daquele senhor que, infelizmente, lamentavelmente, foi descoberto horrores a respeito dele. Aquela cidade morreu, porque aquela cidade vivia do turismo religioso em função daquele senhor. Exatamente. Assim como essa cidade, Abadia, em Goiânia, em Goiás, melhor dizendo, existem ilhas,
por exemplo, eu não sei lhe eu não sei dizer, você poderia talvez me dar informações. Fernando de Noronha, eu não conheço, mas a gente entende que Fernando de Noronha, creio que 70%, 80% da sua atividade econômica gira em torno do turismo. Com certeza. E isso deve ter sido devastador, né? Foi, principalmente no começo, né? Agora nós estamos vivendo um momento, assim, Fernando de Noronha, a maioria dos lugares, né? Fernando de Noronha e alguns destinos no Brasil, né? Gramado e Canela, Serras Gaúchas. As Serras Gaúchas, eles vivem, acho que 90% do turismo. Eu digo acho porque eu não tenho certeza se é 80%, 90%, 95%. Mas é quase a renda total das Serras Gaúchas também, né? Então, hoje, com a pandemia, assim, dividida por estados, né? Isso prejudicou bastante. Por quê? Tem estados que ainda conseguem sobreviver. No caso de Pernambuco, Fernando de Noronha recebe turistas brasileiros, não recebe turistas internacionais. Então, assim, agora no Ceará aqui, as pessoas não podem visitar de uma cidade para outra, mas podem pegar um avião e ir para o Rio de Janeiro. Se eu for no aeroporto agora, tem pessoas viajando a turismo, para o Rio de Janeiro, para outros lugares que estão abertos, né? Então, assim, é uma saída, está começando a sair, mas ao mesmo tempo, assim, a gente não compreende, falta uma certa lógica para a gente que trabalha com isso, né? Fernando de Noronha sofreu bastante, né? Algumas pessoas, alguns setores, assim, as pessoas migraram para outras atividades, né? E isso com relação olhando assim para o ser humano, né? Para o livramento do ser humano. Mas para a atividade turística isso é péssimo, porque se imagina, se eu vendo um pacote que inclui um hotel, esse hotel ele está fechado, né? Vamos supor que esse hotel fechou. Então a pessoa já fica ressabiada para viajar. Ela vai pensar, e se o outro também fechou, né? Então as pessoas ficam com receio, né? E a gente entra com um trabalho assim muito mais forte, né? A gente precisa, para você ter ideia, as pessoas que ficaram abertas, as agências de viagem, consultores de viagem, né? Como é o meu caso, que a gente ficou funcionando durante a pandemia, a gente funciona direto. De acordar mais cedo, dormir mais tarde, porque a gente precisa se atualizar com relação a essas informações. Precisa de teste? Pode entrar, não pode entrar? Quantos dias? Pode entrar com mala num avião? Não pode? São detalhes que eles dão uma segurança ou insegurança para a pessoa viajar. A pessoa já tem a questão financeira, né? Tem a questão da saúde. E aqueles poucos que viajam, eles têm que enfrentar tudo isso, né? Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Hoje, aqui, falando do Ceará, os locais principais de visitação, por exemplo, Jericoacoara está aberto, recebendo pessoas normalmente. Tá, sim, sim. Canoa Quebrada também. Alguns outros pontos conhecidos, importantes, que você saiba e possa destacar para quem está nos assistindo, que hoje o próprio cidadão aqui do Ceará, o cearense, pode ir lá porque está aberto, está recebendo as pessoas para o lazer, para o turismo? Sim, senhor, posso sim. Todos os meios de hospedagem, todas as empresas, né? Até uma farmácia que a gente entra, ela tem aquele álcool gel, né? Você tem que entrar de máscara. Então, os meios de hospedagem, eles estão funcionando dessa forma, né? Então, se é um hotel que ele tem 100 apartamentos, ele não pode lotar os 100 apartamentos. Ele tem que lotar um sim, um não. Ou um sim, dois não. Então já existe um protocolo, para hotéis, rigoroso, restaurantes, sim, como aqui em Fortaleza a gente tem visto. Exatamente. Aqui inclusive está muito rigoroso em relação aos restaurantes, há até uma reclamação por parte deles, ameaças até de fecharem algumas redes conhecidas. Muitos já fecharam. Né? Muitos fecharam. Demissão em massa. Então, há um protocolo de segurança para que os hotéis possam receber esses hóspedes. Exatamente. E, assim, de uma maneira geral, embora exista, né, embora exista um decreto que proíba a movimentação, por exemplo, nós estamos numa semana de um decreto mais rigoroso, né? Então, durante essa semana, as pessoas não vão visitar. Mas o que estava acontecendo é que os cearenses estavam viajando. Taíba, Paracuru, Cumbuco, Guajiru, Flecheiras, Mundaú, os locais que têm pousada, pastor, estavam sendo visitados. Tinha final de semana que a gente ligava para colocar um grupo, uma família, queria comemorar um aniversário, né? Vamos comemorar numa praia aqui. E a gente não encontrava vaga.
Pastor, acho que é importante a gente entender como vai ser o turismo, né, daqui para frente. E aí, em seguida, eu coloco como a gente se posicionou com relação a essa nova visão, né? Ninguém impôs, né? Na verdade, ninguém impôs. A situação impôs esse novo turismo, né? E essa situação, ela já vinha se formando, né? Por conta de questões, assim, de ataques terroristas, aquele que houve em 2001, né? 11 de setembro. Outras situações, assim, motivos de segurança com relação a drogas e alguns casos, assim, que às vezes não chegam na grande mídia, né, mas a gente sabe que eram fatores, assim, que colocavam em risco o turismo, né, então isso já vinha acontecendo. A pandemia, ela foi um marco, ela foi aquele, não é uma gota d'água porque foi muito grande, foi um oceano que marcou essa divisão, né, então esse novo turismo, ele está chegando aí com protocolos, né, também, protocolos mundiais. Existe a IATA, que é uma organização internacional das companhias aéreas, que são os comandantes do turismo, né? As IATAs, elas trabalham diretamente ligadas aos governos dos países, né? Então, essa IATA, ela determina, por exemplo, quando vai ter um horário de verão. Então, a IATA distribui esse horário de verão. Antes mesmo do senhor saber, da gente saber, a IATA já distribui o horário de verão para que o mundo inteiro tome conhecimento. Então, existem uns bastidores, assim, muito fortes atrás do turismo, né? E agora está sendo implantado, está sendo muito comentado, o passaporte verde. O que é o passaporte verde, né? As pessoas vão poder entrar em todos os países mediante um passaporte com vacinação. Essa vacinação, por enquanto, é da coronavírus, né? A gente tinha isso antes, com as pessoas para irem para a África, as pessoas só entram na África vacinadas, com a vacina contra a febre amarela, né? A outros locais, até aqui a Amazônia também, né? Só entra com essa vacina. Mas agora vai ser uma coisa assim compulsória, né? As pessoas não vão poder entrar e sair dos países quando quiserem. Vão ter que ter essa vacina, vai ter que ter preenchimento de formulários. Então, aumentou a segurança não somente da saúde, aumentou a segurança de uma forma geral. Geral. Né? Isso é muito bom, mas ao mesmo tempo, assim, isso, gera para a gente uma responsabilidade muito maior, né? A gente tem agora, e aí eu entro no que a gente está fazendo. Antes eu trabalhava com uma agência de viagem, agência de shopping, a gente vendia pacotes normais, né? Que a gente chama pacotes de prateleira, né? A pessoa chega, eu quero isso, aquilo e viaja, né? E a partir de agora, pastor André, eu acredito que isso vai ser reduzido bastante, inclusive a questão da internet, né? Por quê? Por causa dos protocolos. Então, existe um plano B, plano C, existem questões que não estão tão facilmente divulgadas, né? Como um médico, né? A pessoa vai para um médico, o médico ele faz um diagnóstico, ele tem vários assuntos ali que ele não coloca no papel, que você não chega na farmácia e diz, olha, eu estou com esse problema, eu quero comprar esse remédio. Não, você tem que ir no médico, né? Então, a gente vai trabalhar com essa forma de consultoria. Então, a gente vai organizar a viagem, a pessoa, vamos supor, você quer viajar com sua esposa, você quer fazer uma viagem para um país e a gente organiza tudo, inclusive um aplicativo nós temos para o senhor levar na sua viagem. Esse aplicativo, ele coloca todas as informações atualizadas, ele não deixa o senhor sem informação de maneira nenhuma, né? E ele tem uma assistência 24 horas online, né? E essa é a forma que está desenhada. A gente não criou, como eu falei para o senhor no começo, é uma forma que está desenhada. Quem quiser sobreviver vai ter que trabalhar dessa forma. É um trabalho muito maior, exige muito mais estudo, né? Mas nós temos hoje, assim, 2 exemplos, 3 ou 4 exemplos, né? Que a gente pode citar, que locais, países que estão abertos. Por exemplo? Maldivas, Ilhas Maldivas, né? As Ilhas Maldivas, elas ficam embaixo da Índia, né? É um continente formado por 32 atóis. Esses atóis são formados por ilhas e cada ilha corresponde a um resort de luxo. São 1.200 ilhas. Então, são 200 e poucos resorts, porque tem ilhas inabitadas. Isso corresponde a a população de lá são 500 mil habitantes, em torno disso, né? Mas isso corresponde a um volume altíssimo de dinheiro no mundo inteiro, porque é um turismo de luxo, né? E as Maldivas não tiveram nenhum caso de coronavírus até o final do ano. Agora, em janeiro, teve 2 casos de coronavírus. O país está aberto, recebendo brasileiros. Os brasileiros entram lá vacinados e retornam ao Brasil vacinados também. Ou vacinados, desculpa, fazendo o exame, né? Desculpa, não é vacinado, né? Ainda não está funcionando a questão da vacina. É feito o exame, o PCR, né? Para chegar nas Maldivas e para retornar das Maldivas.
E esse dinheiro que entra nas Maldivas, ele é fundamental para a manutenção da vida daquelas pessoas. Porque a maioria dependem disso. A maioria das pessoas que vive lá trabalha com turismo. Eles trabalham no resort, eles são os chefes das cozinhas, não são os donos dos resorts, né? Acredito que uma minoria são os donos dos resorts, mas eles vivem daquilo, né? Um outro local que é impressionante, assim, o continente africano, né? O continente africano hoje tem 11 países abertos para o turismo, né? Para você ter ideia, os trabalhos, cada turista que vai para a África, ele deixa no pacote dele, ele deixa $5 por dia para a conservação daquelas atividades. Conservação dos animais somente? Não. Conservação das pessoas. Tem tribos africanas, a tribo Masai Mara, que é uma tribo que vive exclusivamente da renda do setor turístico, né? Então, o turismo de luxo chegou lá para derrubar a caça ilegal, né? Isso é sensacional, né? Isso é uma atividade linda, assim, não é uma atividade básica, mas é uma atividade que faz sobreviver milhares de pessoas na África, né? Correto. Lorena, eu gostaria que você deixasse aqui o seu telefone, o telefone hoje da sua agência, como também esse trabalho que você está desenvolvendo hoje, mais de organização de viagens, né? Sim, sim. De pessoas que queiram fazer. Você falou para mim em off aqui que trabalha com o turismo hoje de luxo, né? Aquelas pessoas que querem realmente investir num passeio, e isso acabou... O problema da pandemia acabou lhe abrindo uma outra porta que você até então não enxergava. Queria que você deixasse aqui o seu contato comercial para que quem esteja nos assistindo queira fazer uma viagem como essa, nas Ilhas Maldivas, por exemplo, né? É lindíssimo. Ou um safari pela África, possa lhe contactar. Sim, senhor. O meu telefone é 85-DDD e o telefone é 9995-0019, né? Pode repetir? Claro, é 9995-0019, o DDD 85. E a gente está à disposição. O turismo de luxo, ele não é necessariamente aquele turismo mais caro. Ele é um turismo de excelência. Ele é um turismo que ele oferece experiências únicas, exclusivas. Ele não está, a gente fala assim, luxo, às vezes a pessoa pensa que é muito caro, eu não posso, né? E não necessariamente é isso, né? É uma experiência exclusiva, uma experiência única. E isso tem um custo, mas não necessariamente é uma coisa impeditiva, né? Então, a gente está aberto para mostrar as opções, né? Para conversar. E é recomendável, na verdade, assim, é um turismo que é assim, de distanciamento social, né? Porque ele envolve exclusividade, ele acaba deixando as pessoas mais reclusas, né? Nos locais. E nós estamos à disposição. Tá certo. Antes de me despedir de você, eu quero convidar o meu amigo, o Bispo Ronaldo Martins, porque nós agora vamos abrir esse espaço todas as semanas aqui no Contraponto para um quadro que eu acho interessante, que é o Em Defesa dos Seus Direitos. Nós voltamos já. Oi, gente, tudo bem? A dúvida de hoje é a seguinte: o fornecedor pode cobrar pela emissão do boleto bancário? A resposta é não. Cobrar pela emissão de boleto bancário é ilegal e fere o Código Civil e o Código de Defesa do Consumidor, viu? Além de ser ilegal, a cobrança do boleto é injusta, pois acaba prejudicando a população de baixa renda. O Código Civil define que a única obrigação do devedor é pagar pela dívida contraída. Assim, a cobrança do boleto é considerada prática abusiva e fere os artigos 39 e 51 da Lei de número 8.078 de 1990, ok? Eu fico por aqui, viu? Até a nossa próxima semana com mais dicas. Eu sou Ronaldo Martins, sempre em defesa dos seus direitos. Bom, estamos de volta. Eu quero só fazer uma oração por você que nos assiste, uma prece, pedir a Deus que abençoe você, sua família e o seu trabalho. Vamos falar com Deus. Meu Pai, pedimos ao Senhor por todos que oram conosco e assistem esse programa, pessoas que talvez até trabalhavam na área do turismo, ficaram desempregadas, precisam de ajuda, de um socorro, de um milagre. Pessoas que nos assistem de um hospital, talvez, meu Deus, com os seus pulmões comprometidos pela Covid-19, mas o Senhor é o fôlego da vida que sopra em nossas narinas.
Sopra esse fôlego sobre essa pessoa agora para que ela tenha vida. Pai amado e querido, eu peço ao Senhor e te agradeço que todos que participam desta oração sejam também curados, libertos, abençoados, que recebam a paz que só o Senhor tem para dar. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Bom, graças a Deus. Lorena, quero lhe agradecer pela sua participação hoje. Muito obrigado por tudo que nós conversamos aqui. Certamente quem está nos assistindo entendeu um pouco do que aconteceu com o turismo e que não é o fim. Existe um novo horizonte. Muito obrigado pela sua participação. Exatamente, pastor. Eu que agradeço. Muito obrigada pela oportunidade, né? E acima de tudo, acima de pandemia, acima de atividade que a gente exerce, né? A gente não pode perder a fé em Deus, a confiança, porque ela é que nos sustenta com pandemia, sem pandemia, né? Muito obrigada. A gente segue em frente. Amém. Muito obrigado a você pelo carinho. Contraponto volta na próxima semana. Deus abençoe.